Então, gente, nós somos alunos de medicina da Universidade Federal, aí nós viemos aqui apresentar um trabalho sobre o SUS, igual o Sui acabou de falar, de que essa é uma das escalas da lição básica, de promover a promoção de saúde e que essa educação é muito importante para vocês também entenderem mais o SUS, entenderem como funciona e às vezes até cobrarem menos de uma coisa aqui da atenção básica de que não remete só a ele, sabe? É uma coisa mais esfera do governo, uma coisa mais assim. Então, Thiago, eu vou falar com você. Bom, primeiramente, o que é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde. E a gente está apresentando aqui, sabe que muita gente pensa que o Sistema Único de Saúde é só o posto de saúde de família, da saúde de família. Isso aqui está errado. Porque ele abrange aqui, é uma rede muito abrangente, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, tá bom? E às vezes ele é desmerecido, tá bom? E que é errado, né? Porque pode contribuir para uma pejoração do SUS. E não está certo, tá? Bom, o SUS ele abrange desde simples atendimento no postinho até cirurgia de alta complexidade, além de SAMU, que a gente vai aprofundar aqui, tá bom? Transplante de órgãos, por exemplo, garante também acesso integral, universal e gratuito para todos os brasileiros, pela saúde de todos os cidadãos, é direito de todos os cidadãos. Bom, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, é importante você distinguir saúde, você não pensar que saúde é só a ausência de doenças. Porque, exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma mulher que se separa do marido com 32 anos de casado, você acha que ela vai estar bem psicologicamente? Ou seja, saúde é o bem-estar físico e psicológico, tá bom? Indo muito além do corpo e considerando fatores como mente, condições econômicas, culturais, etc. A criação do SUS. A criação do SUS vem na década de 80, 1988. Foi criada na década de 80, os cidadãos exigiam uma reforma sanitária e uma melhora do SUS. Teve uma grande pressão. E antes da criação do SUS, principalmente na ditadura militar, a assistência médica era ligada à previdência social. Ou seja, só quem estava empregado tinha direito à saúde pública. Então, crise de desemprego, como está havendo hoje em dia, muita gente não teria assistência da saúde pública. Tá certo? Os desempregados dependiam das santas casas de caridade da Igreja Católica. Isso aí é terminado, isso aí. Antigamente, quem não tinha ficha no NPS não tinha serviço de saúde. Acho que algumas pessoas tinham. A maioria está aqui, é bem bom, antigamente, quem não tinha carteira assinada não tinha direito à saúde. Como eu sou daqui, eu não sei se aqui em Recife onde é que fica a Santa Casa de Caridade, mas na minha cidade, onde eu morava lá em Minas Gerais, eles tinham aqui a Santa Casa de Caridade e que ainda funcionava. Hoje em dia ela funciona tanto como SUS como rede particular. Já não é mais uma coisa assim caridade, por causa do SUS. Mas antigamente funcionava dessa forma. Aqui é o IMIP que faz a filantropia e tem a Santa Casa que fica lá em Santa Marta, que a gente também usa. Pode entrar. Às vezes a gente usa o SUS sem saber, a gente quer só o dinheiro e tal. A vigilância sanitária também faz parte do SUS. As campanhas de vacinação que tem, tudo isso também é do SUS. O SAMU e as campanhas de prevenção, como do Novembro Rosa, o Novembro Azul e o Outubro Rosa. Isso também são coisas que a gente usa no SUS. Que aqui, por exemplo, quando tem a campanha da dengue, do Zé Gotinha, do SAMU, dos atendimentos do Novembro Azul, do Outubro Rosa. Essa questão de vigilância sanitária é regulada pela Anvisa. E muita gente acredita que a Anvisa não faz parte do SUS, mas a Anvisa é um órgão do SUS. Então, quem faz toda a vigilância sanitária, vem nas casas, vê se tem foco de dengue, vê essas coisas assim, é o SUS pela Anvisa. Até mesmo observar se a padaria de junto da sua casa ela tem as condições adequadas de higiene para fazer o pão que vocês comem. Isso quem faz a Isso que está ligado ao Também é do SUS. SUS. E muitas vezes a gente não sabe. Eu até pouco tempo atrás não sabia disso. Aquela desodorante de Rexona que você usa, quem regula é a Anvisa, não adianta, é o SUS. Muita gente usa o SUS. Eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde. O
forma. Tem remédio que você compra na vida. Tem cadeira pra ali, Eu uso aqui, eu nem sei. Essa multa por causa da penetração do dente. Os princípios doutrinários do SUS são os 3 pontos principais, que é a equidade, que todos devem ser tratados iguais, de acordo com as suas diferentes, suas necessidades, a integralidade, que todos devem ter acesso, todo mundo pode usar o SUS, independente, e a universalidade, que é... Na verdade, universalidade é isso, de todo mundo poder usar o SUS. A integralidade é o SUS abranger todas as áreas, por exemplo, promoção de saúde, prevenção, a cura e a reabilitação. Aqui, sobre a equidade, nós temos essa imagem que eu achei na internet, que ela espalhou muito ano passado e tal, e que simboliza bem o que é uma equidade. Por exemplo, a igualdade seria todo mundo ter uma caixinha dessa, todo mundo estar em pé no mesmo parâmetro. Só que nós podemos perceber que tem uma pessoa que seria muito menor que a outra. E que essa pessoa muito menor, ela precisa de mais benefícios para ela estar no mesmo nível das outras pessoas. E isso também se aplica, por exemplo, ao sistema de cota para entrar na universidade, em que a alta concorrência, como ela teve todo o custo, toda a ajuda do mundo, como ela teve uma educação de mais qualidade que uma pessoa da escola pública, por exemplo, ela não precisa, ela seria tipo essa pessoa alta, de que ela não precisa de benefícios para atingir a universidade. Mas uma pessoa que teve uma educação pública, que, convenhamos, é de menor qualidade, essas coisas todas, ela precisa de uma forcinha para elas conseguirem entrar numa universidade. E por isso que esse sistema de cotas também se aplica à equidade. E no SUS nós vemos isso também, por exemplo, na triagem, que você tem que fazer. Que ele vai ver sua febre, ver se você está com dor de cabeça, ver sintomas, ver se você está precisando mais ou menos daquele atendimento na hora. E essa questão também é um dos pontos da equidade. A equidade ela tem muito a ver com justiça, não é verdade? É como o Lucas colocou. Se você tem pessoas que têm uma necessidade maior, tem o que a gente chama de vulnerabilidade, ou seja, um risco maior de acontecer, essa pessoa merece um cuidado especial de saúde. Se chegar aqui um rapaz hoje, eu estou com um pouco de dor de cabeça, um rapaz jovem está trabalhando, e chegar uma senhora já idosa, com vômitos e náuseas, com a pressão alta, logicamente que a gente vai tratar primeiro dessa senhora. A gente entende que ela corre o risco de ter um infarto, por exemplo, ou está com problema de hipertensão, então a gente vai dar atenção a ela, porque precisa mais naquela hora. É mais ou menos isso. Equidade é você tratar todo mundo de forma igual, mas à medida que a sua necessidade existe. Certo? Então não é justo você, é como a gente costuma dizer, né, na linguagem mais informal aqui do SUS. A gente tem que dar mais a quem tem menos. Certo? Aí às vezes a pessoa não entende, porque uma outra pessoa chegou depois e foi atendida primeiro, ou seja, acha que furou a fila. Mas na verdade é um processo que é necessário para garantir essa igualdade, essa equidade. Tá? Aí agora eu vou falar um pouco mais para vocês dos princípios operativos, ou seja, como o SUS opera. O primeiro ponto é a descentralização. Então alguns de vocês já falaram algo sobre a descentralização, que é o quê? A gente vai ter uma unidade aqui, vai ter no futuro uma UPAE ali, mas a gente tem uma UPAE no Arruda. Então a gente pegou um serviço que a gente poderia ter todo no local e a gente fez o quê? Fragmentou, feita a palavra que o senhor usou. A gente colocou vários pontos de saúde em diversos locais. Com que objetivo? Estar mais perto de vocês. Tá? Então é ter uma assistência o mais perto possível das pessoas que precisam dela. Então essa descentralização faz com que a gente separe recursos dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro do próprio Brasil. Tá? E aí o outro ponto é a regionalização. A gente segmenta as áreas em regiões e vê quais os serviços de saúde vão ser colocados naquela região. Aqui, por exemplo, a gente tem uma OSF. Vai ter um outro local que vai ter uma OSF e mais próximo, de repente, vai ter um hospital ou uma outra unidade maior. Hierarquização. A gente trouxe a hierarquização aqui a partir de algo que o Sui também já falou ali, adiantando a apresentação da gente. É bom que já melhorou a ideia de vocês. Então, ó, a gente está aqui na atenção básica.
Então, o que é hierarquização? A gente tem os 3 níveis: atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Tá? Então, na atenção básica, a gente está aqui, ó, na porta de entrada do sistema de saúde, do SUS. Vocês estão na unidade simples, onde a gente vai fazer esse atendimento ambulatorial, algumas consultas, mas a gente não tem exames maiores, tá certo? Então, tem exame de sangue, mas alguns outros exames de sangue que pode se fazer, já não faz aqui. Tem que mandar para um outro lugar que vai estar aqui na média complexidade. E se a gente precisar de algo ainda maior, que uma cirurgia, nem na média complexidade a gente vai conseguir. A gente vai precisar de um hospital bastante aparelhado, que é a alta complexidade. É justamente onde vocês falam, nessa transição, que a gente vai falar mais para frente, é que vocês veem os maiores problemas. A gente precisa fazer com que essa ligação dentro dessa hierarquização aqui, ela seja mais perfeita, para que vocês não sintam uma dificuldade quando vocês vão para uma outra unidade, tá certo? Então, a participação comunitária é bastante importante. A gente trouxe essa ideia daqui junto com o SUS para que vocês entendam um pouco disso e comecem a cobrar mais dos gestores de vocês, da saúde, e cobrar de forma mais consciente, mais qualificada. Entender como e onde vocês devem cobrar isso. Tá? Então, ó, a gente tem 3 entes que gerem a saúde. Então, a gente tem o Brasil, então tem o Ministério da Saúde. Dentro dos estados, a gente tem a Secretaria de Saúde. E nos municípios, a gente também tem a entidade que gera a saúde, tá certo? E trabalha tanto da parte financeira quanto do pessoal, tá? A gente está aqui numa unidade que é mantida pela Prefeitura da cidade do Recife, mas os recursos vêm nessa hierarquia também. Vem recurso do Estado e vem recurso do governo federal, tá certo? Vamos seguir. Então, para vocês conhecerem melhor o nosso estado, tá? Então tá aqui Pernambuco, tá certo? E aí, o que é que acontece? Recife aqui, a gente tá nessa região aqui. Isso é a GES, né, Marcos? É. E aí a gente tem as várias regiões desmembradas e a gente mostra alguns dos hospitais que a gente tem, para que vocês entendam. Você está sendo atendido aqui, não está mostrando porque a densidade aqui na capital de hospital é muito grande, porque tem maior número de pessoas, tá? Mas vejam que em cada local, ao longo do nosso estado, tem um hospital regional que é responsável. Então, ó, vou pegar só alguns das maiores cidades, ó. Garanhuns, Arco Verde, Caruaru, todas elas têm um hospital de referência. Serra Talhada, Salgueiro, Oricuri e Petrolina, tá certo? Então, todos esses locais têm um hospital que vai fazer parte, ó, vai abranger toda essa região aqui, ó, da gente. Então, quando possível, ele fica aqui, ó, mais central. Mas em alguns lugares, como em Arco Verde, ó, ele está bem na pontinha. Dentro do possível, o planejamento é feito para que ele fique o mais central possível. Mas aqui não tinha cidades tão grandes. Então eu trouxe para onde tem mais população, tá certo? Então se você nessa região aqui, vamos pegar o exemplo de Caruaru, tá? Então você está aqui mais para frente de Caruaru, você está... São Caetano. Pronto, São Caetano. Se você está em São Caetano, ótimo, você teve um problema que a unidade básica de saúde que você está, a USF, feito essa, não pode tratar. Para onde você vai ser removido? Para Caruaru, onde você vai ter atendimento de média e alta complexidade. Se você precisar de uma cirurgia, você vai fazer aqui no Hospital Regional do Agreste. E agora tem outro, que foi construído depois, que é o Mestre Vitalino. Então lá tem 2 hospitais bem grandes. Sem contar que dentro dessa questão da regionalização, a própria Secretaria Estadual, ela tem uma perspectiva de dizer assim, eu vou colocar em tal espaço um hospital que supra a necessidade daquela região. Eu estava vendo isso agora há pouco, então a gente percebe que em Caruaru, por conta da modernização e do aumento da venda de motocicletas, esse hospital, o regional de Caruaru, que está perto da Universidade de Maurício lá, ele é um dos hospitais dentro do estado que é referência em ortopedia. Por quê? Porque o índice de acidente de moto lá é absurdo. Tem uma grade lá que fala só sobre isso, na entrada do hospital. Porque todas as cidades que são vizinhas não tem transporte coletivo público. Então as pessoas usam moto para trabalhar, para ir para o sítio, para ir para o centro, para tudo. Então o número de pessoas que têm problema ortopédico, sofrem acidentes, então vai todo mundo para lá. E não é só daquela região de Caruaru, é de outras regiões.
Logicamente que a gente, tanto em Recife, a gente tem a Getúlio Vargas e Macaé. Mas no interior, Caruaru é o lugar que admite mais pessoas com problemas de trauma ortopedia por conta dos acidentes. E isso foi pensado, colocado em Caruaru por essa estratégia. Entende? Então, até isso, o SUS tem essa capacidade de fazer esse panorama, de enxergar como é a situação de saúde. Por que eu vou colocar um hospital nessa cidade, como o Marcos estava falando? Palmares, por exemplo. Palmares é uma cidade que é mais ou menos grande, né, tem estrutura para comportar pessoas de outras cidades dentro daquele hospital que ela tem lá disponível. Então é mais ou menos isso. Não é todo o espaço, toda a cidade que vai ter aparelhamento, estrutura e até pessoal para trabalhar em serviço de saúde. Então por isso existem essas subdivisões ali, para vocês entenderem também um pouco melhor. É feito esse estudo do que é mais necessário naquela cidade para que a alta complexidade foque naquilo ali. E eu não sei se alguém aqui teve acidente de moto, mas acidente de moto sempre vai levar lesões, ou pelo menos vai ter um potencial de levar lesões bem sérias. Porque mesmo que você aparentemente não tenha nada, uma fratura e tal, que você esteja vendo, você pode ter lesionado a coluna e se movimentando ali, você pode até vir ficar paraplégico. Então é um cuidado muito grande que o SAMU tem, né, que Marcinha falou, na hora de fazer o atendimento de um acidentado de moto, justamente para preservar coluna e tal, mesmo que a pessoa, não, eu estou bem, entendeu? Então, isso tudo é muito pensado. Então, ó, a gente tem um conceito de referência e contra-referência, que para ficar mais simples, eu já falei para vocês de forma mais simples. Então, a gente está aqui na unidade mais simples. Quando você precisa subir para fazer um exame em outra unidade, ou mesmo fazer uma cirurgia, você está sendo referenciado para aquela unidade. Então, você sobe nessa hierarquia que a gente falou. E o que deveria acontecer? Além de ser tudo marcado direitinho para não acontecer como nossa colega passou, era um exame para a gestação dela, a menina nasceu e não chegou o resultado, isso daqui deveria ser muito bem o quê? Amarrado, com datas, com prazos bem certinhos para cada tipo de atendimento. E não só você tem esse atendimento subindo na hierarquia. Quando você faz esse atendimento aqui, você volta para onde? Para a sua casa. Então a gente deveria ter a contra-referência, que é do hospital ele passar todo o seu prontuário, seus dados, seus exames, tudo que você fez, o laudo, para a unidade aqui, para que a médica aqui, para que as ACS soubessem o que é que foi feito lá e pudessem lhe dar o melhor tratamento aqui. Só que isso também ainda é falho. A gente ainda precisa aperfeiçoar muito. Mas vocês precisam entender um pouquinho disso aqui para ajudar a gente a cobrar. Tá? Vou passar. Aí, essa questão, a participação comunitária no SUS, ela é principalmente realizada por essa parte dos conselhos de saúde. Por exemplo, o Conselho de Saúde é um órgão de controle do SUS pela própria sociedade. Uma USF, por exemplo, ela tem que estar todo mês participando desse conselho fazendo um conselho de saúde entre os profissionais de saúde, entre os profissionais secretários, entre os próprios cidadãos e também, aqui no caso do município, um gestante assim, do governo do município. Aí essa reunião que tem que ocorrer mensalmente nas unidades de saúde, elas vão, a pessoa, o representante da comunidade, ela vai falar de o que a comunidade precisa. Por exemplo, eu não sei muito bem o que vocês precisam aqui. Você sabe? Bom, esses conselhos eles deveriam acontecer com mais frequência, mas existe uma deficiência muito grande em reunir pessoas. Às vezes a gente quer fazer até uma simples reunião de comunidade e a gente não consegue atingir o objetivo. Mas é como o Lucas está dizendo, é você delegar uma pessoa para ela oferecer a gestão e dizer, olha, lá no posto de saúde, por exemplo, faz 1 ano e 3 meses que não vem fralda para os acamados. A gente passou 1 ano sem receber remédio para diabetes. Aí chega esse representante da comunidade, porque ele usa o serviço, ele sabe o que a população está falando. E às vezes até a gente, como trabalhador, também tem essa obrigação de participar e fazer isso. E mostrar para o gestor onde é que está tendo falha na regulação das práticas de saúde, no envio de medicamentos, de material, na contratação de profissionais, agenda operativa com falta de enfermeiro, falta de médico, falta de agente de saúde, o pensa que não tem nada, mas às vezes é pior do que não tem médico. Estou desmerecendo ninguém não, mas é muito difícil você ter área descoberta e você não conseguir dar conta. Então é para isso que serve o controle social, que eles chamam de participação comunitária. É um princípio do SUS, né? Está lá determinado na lei. E o correto é que isso acontecesse. Se isso acontecesse com mais rigor, com as pessoas participando melhor, certamente o SUS não teria tanta falha, né? Porque
Porque o povo, como ela já disse, como às vezes cobra de uma forma equivocada. Então você saber, por isso que a gente trouxe vocês para cá hoje, para tentar explicar, para fazer mais momentos como esse, para abrir os olhos de vocês e ver que o SUS é uma coisa maravilhosa. Existem países que tentam há décadas copiar o nosso modelo de saúde e não dá certo. O SUS é a maior conquista social do brasileiro, né? E a gente está aí na iminência de sair e ser destruído, quer dizer, já está sendo destruído. É você passar 20 anos sem investir no SUS, é um erro. A saúde é o maior bem que a gente tem. Então o controle social serve para isso. As pessoas reconhecerem o que é que existe, qual o serviço que a gente precisa, o que é que não está sendo feito, e levar isso para a gestão, que é o responsável por organizar, delegar todos os serviços para a gente. Aí, no caso, a gestão vai investir mais naquele USF que está precisando, talvez vai tirar um pouco do investimento no USF que já não está precisando, e investir mais nesse USF que está precisando, nessa questão dos medicamentos, igual o senhor falou, essas coisas. Aí, os conselhos vão ocorrer no nível municipal, com a gestão do município, depois ela vai ocorrer no nível estadual, com a gestão do estado, e depois vai ocorrer uma conferência de saúde. Essa conferência de saúde ocorre no nível nacional. Ô, Lucas, só uma partezinha aí. É o meu sonho, é o meu grande sonho, é formar um conselho de saúde na unidade. É tudo isso que ela falou, tudo que eles apresentaram aí. Porque se nós tivéssemos a participação do povo, não é? Para colaborar com a gente, perceber, sentar e ver o que é que a gente precisa, como é que a gente vai elaborar para poder cobrar de uma forma correta ao distrito ou à secretaria municipal. Não chegando aí, dando balizenagem, esculhambando e terminando. Para a gente sentar. Então é o meu grande sonho. Por isso que em janeiro eu estou propondo uma reunião com a comunidade para que a gente tire pessoas que estejam disponíveis para sentar com a gente formar este conselho para que a gente traga melhorias. Porque uma dia só não faz verão, né? Tem dias que eu não durmo à noite, tem meses que eu fico agoniada porque falta medicação, porque eu não sei como é que fazer com a regulação, como é que a gente vai enfrentar o próximo mês sem medicação para a gestante, enfim. Mas se nós tivéssemos a colaboração da população para chegar junto com a gente, sentar, planejar e cobrar, isso era maravilhoso. Porque, como se diz, é a força popular, né? O controle social, o povo tem este poder. Tem este poder. Mas não sabe o poder que tem. E quando pensa que tem esse poder, cobra de forma errada. Então, em janeiro, a gente está convocando para que a gente forme esse conselho pequenininho aqui, para que a gente possa chegar até o distrito, até a secretaria e o prefeito, para que a gente possa tratar vocês, cuidar de vocês, de nós, porque eu moro aqui, né? Eu preciso do SUS, meus netos precisam do SUS, meus filhos, meu marido, meus vizinhos. Então, eu quero o melhor para mim. Mas eu só posso fazer isso com a colaboração de vocês. E salientando que o SUS que a gente tem, esse patrimônio que o país tem, ele foi criado a partir de uma conferência. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com pessoas que a gente conhece, que estuda esses grandes criadores do SUS. E eu estava lá. A gente chama de reforma sanitária, que era uma necessidade que se tinha, como o Marcos falou, que antigamente só pessoas que tinham vinculação de emprego formal que tinham direito à saúde. Então foi questionado isso. Por que a gente não pode ter? Por que uma mulher que está grávida não pode parir seu filho em uma condição boa? Por que uma pessoa que tem um AVC não pode receber assistência? Prevenção, promoção, cura e reabilitação. Né? Então, nessa conferência, com a participação maciça do povo, de organizações, da própria igreja, os movimentos populares e sociais, o SUS foi concebido em 86, foi regulado em 88, a partir da Constituição Federal, e em 90 ele foi praticamente, né, assim, implantado. Então, desde 90, a gente tem aí o SUS, que para mim é a maior conquista do povo brasileiro, depois da CLT, né, que são as leis do trabalho, que a gente está vendo sair, escapar pelo dedo da gente, sem abrir bolha, a gente se lasca. Essas conferências continuam acontecendo no âmbito federal até hoje em dia. E por isso que é muito importante a pessoa deixar de ter um SUS melhor e ela começar a criar um SUS melhor. Eu achei essa campanha na internet mesmo, eu achei ela muito criativa, dizendo que o povo precisa participar
da gestão do SUS, dos conselhos de saúde do SUS, para o SUS melhorar. Sem a participação do povo, o SUS continua sendo essa coisa de que é hoje, que não é tão bom, não é tão ruim, é aquela coisa assim meio médica. Assim, eu queria só na contribuição, a questão que a mídia às vezes passa muitas reportagens negativas. Às vezes mostra muito o que é negativo, o que não presta. Mas a gente que trabalha, a gente sabe que tem muitas conquistas, tem muitas coisas boas. E principalmente que a gente que é classe trabalhadora, a gente não tem condições às vezes de pagar uma cirurgia de alta complexidade. E o SUS, ele promove isso para a população. E o que a gente vê hoje em dia é uma privatização da saúde. Então, o que está acontecendo atualmente é uma grande propaganda de convênios, né, médicos populares. Então, eles mostram um convênio muito bonito, muito lindo, mas que quando a gente que é trabalhador, muitas pessoas que a gente conhece, que pagam com dificuldade, na hora de uma cirurgia, na hora de um exame maior, ele não cobre. E o SUS cobre. O SUS, inclusive, todas as pessoas que dependem hoje do coquetel, né, pessoas que são cometidas do HIV, então essas pessoas, elas são mantidas hoje em dia vivas através desse coquetel. Programa de tuberculose e hanseníase. A gente, ninguém, você pode ser a Xuxa, meu amor. Se você tiver tuberculose, tem que vir para o posto, porque a medicação só vem para o SUS. Então, tem muitas medicações importantes que o SUS é quem banca tudo isso. Então, quando alguém vier falar para vocês que o SUS não presta, realmente tem muitas coisas a serem melhoradas, com certeza. Mas é porque também falta a participação popular, né? Porque se as pessoas começarem a se envolver mais nos conselhos municipais de saúde, com certeza vão começar a reivindicar uma saúde melhor, entendeu? Então não adianta, como o Zenaide falou, as pessoas virem cobrar aqui na atenção básica, porque aqui é o mínimo, aqui é a porta de entrada, é o acolhimento, a gente faz as consultas, encaminha, vai para alta complexidade. Mas às vezes, aonde é que a gente tem que gritar é fazer uma denúncia no 0800, né? Que às vezes, muitas vezes eu falo, minha gente, ligue para a ouvidoria, aquele número funciona, né? O 0800, 285, que é o daqui, né? Às vezes as pessoas não acreditam, mas muitas vezes a gente tem que procurar até a Justiça Federal para poder conseguir algum tratamento, o Ministério Público. Como eu mesmo, eu precisei de uma cirurgia, não consegui no Estado e fui através mesmo da Defensoria Pública. Não paguei nada para isso não, mas tive que exigir dessa forma, porque tem coisas que às vezes a gente tem que correr atrás, né? Então eu acho que é importante a criação dos conselhos municipais, a participação do povo. Aí, é isso, a participação do povo. E nós também temos essa questão de esses direitos básicos do ingresso digno ao sistema de saúde. Esses direitos, eles tinham no caderno de direitos do usuário de saúde. Ele foi publicado pelo SUS em 2009 e continua sendo reeditado. E é isso. Ele fala que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema de saúde. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer preconceito. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeita sua pessoa, seus valores e seus próprios direitos também. Todo cidadão tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada e todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Essa questão de comprometimento dos gestores de saúde é importante por isso que as pessoas participem do SUS para apertar, fazer aquela coisa assim com o setor de saúde e melhorar o SUS. A atenção básica, a gente falou aqui antes, é esse primeiro contato que vocês têm com a saúde, aqui direto na unidade de saúde da família, né? Que é para consulta, para diagnóstico, prevenção. Então, ele tem seus benefícios de ser feito dessa forma, de não ser direto no hospital, porque é difícil você pôr um hospital grande, com infraestrutura em cada esquina. Então, para esse sistema funcionar bem, ele funciona da maneira que ele foi planejado, com lugares menores, com menos custo, tecnologia investida,
só que com um atendimento de qualidade, que vá até o paciente e possa saber quais são os seus problemas e direcionar ele, caso necessário, para algo mais complexo. Ele cria também essa ideia de sempre ter um ACS que é da comunidade, que no caso da SUI a gente está mais íntimo, mas todas que a gente saiba são daqui, tem contato com pessoas frequentemente, não conhecem vocês, sabem o seu nome, é justamente você criar um vínculo, uma amizade entre o profissional daqui e vocês, para que ele possa ter um melhor atendimento, eles saberem que vocês realmente são o que vocês precisam. Nesse sistema, então, ocorre o reconhecimento das necessidades de saúde da população e quais recursos são melhores para abordá-los, ou seja, saber o que vocês precisam para também poder gestar dinheiro da saúde, que fica para a saúde, gestar esse dinheiro para exatamente os pontos que vão ser usados, não para recursos que vão se perder depois, ou seja, gastar dinheiro com coisa inútil. E se organiza essas equipes que querem sempre dentro de uma área fechada para justamente ter um processo mais organizado, com uma gestão melhor, as coisas funcionando mais de forma planejada. Essa questão do vínculo com a pessoa, com a comunidade, é muito importante, por exemplo, porque o agente comunitário, por exemplo, sabe qual é a sua personalidade, sabe que você é uma pessoa alegre, essa coisa assim. Aí de repente você chega e está num dia aqui que você está triste no postinho, você vai atender e você está triste. Aí o agente comunitário vai reconhecer, uma pessoa que tenha vínculo com você, vai reconhecer que você está triste, está aquela coisa. E dessa forma que, ele vai entender essa questão e vai melhor solucionar os seus problemas de saúde, sabe? Porque ele vai reconhecer que alguma coisa está te incomodando, mesmo sem você falar que está incomodando. Por isso que a atenção básica é tão importante, essa questão do vínculo do profissional com o usuário é tão importante. Outra área da saúde, mas essa já fica mais para a atenção secundária, é o NASH. É o Núcleo de Apoio da Saúde da Família. O Núcleo de Apoio da Saúde da Família são profissionais que não estão atendendo aqui na unidade de saúde e que não necessariamente também são médicos que vão estar lá fazendo uma cirurgia no final. São pessoas que acompanham você nesse caminho intermediário, quando você está com um problema urgente. Pessoal, só um minutinho, por favor, silêncio. Gente, ele está falando do NASH. Vocês que participam dos grupos na terça e quinta aqui, com o professor, com os psicólogos, com o nutricionista, pessoas que têm atendimento pontual. Vocês já ouviram falar desses profissionais que estão aqui? Do NASH? Muitas pessoas aqui usam. Não sei vocês aqui especificamente, porque hoje é sexta. Mas o NASH trabalha com a gente aqui toda semana, tem 2 vezes. A gente resolve problemas com assistente social, com fonoaudióloga, com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. E a gente tem um trabalho bem intenso aqui com eles. Muitos de vocês não usam porque, graças a Deus, não tem necessidade. Mas a comunidade é tão grande que tem problemas que só um médico ou enfermeiro, um acesso, não tem como resolver. Então a gente tem essa equipe que trabalha conosco para ajudar na solução de alguns problemas, certo? Inclusive, assim, eu como agente de saúde, eu levo muito a fisioterapeuta aquelas pessoas que sofrem acidente de moto, que a gente também tem muito aqui na comunidade, né? E daí precisa de uma orientação logo de início, uma orientação da fisioterapeuta, e daí a gente faz. As pessoas com AVC também, eu tenho levado. Então, às vezes tem algumas áreas ainda dentro da nossa comunidade que não tem agente de saúde, né? Então, às vezes fica difícil, às vezes o pessoal até às vezes fala, não, porque não tem agente de saúde. Mas realmente é porque é uma área que tem muita área descoberta, né? Mas essa semana mesmo, ontem mesmo eu levei a médica, uma pessoa jovem da minha área que sofreu um acidente de moto, né? Então eu levei a médica, daí a médica já vai passando outros encaminhamentos, depois tem que levar a física. Então é um trabalho importante de início, não é um trabalho assim fixo, de que a física vai lá todo mês, não. Ela dá as primeiras orientações e depois, quando a pessoa já pode andar, a pessoa vai para a fisioterapia fora, né? É um trabalho assim de apoio, né? A nutricionista, ela faz aquela primeira visita, dá as orientações, mas depois se a pessoa precisa continuar, vai fora. Mas eu queria só falar, aproveitando que a comunidade tem umas pessoas aqui, que tem um trabalho das nutricionistas aqui todas as terças-feiras à tarde, né? E, por sinal, uma participação pequena da população, né? A gente tem muitas pessoas aí com colesterol alto, com problemas de obesidade, diabetes.
que poderia estar aproveitando desse trabalho com a nutricionista e não vem. Aí, Marcos, olha. E às vezes não é nem falta de divulgação, porque aquele cartaz ali está há meses aqui na nossa porta de entrada. O grupo já está pequeno. Então, o grupo é pequeno. Né? Então, acho que é importante as pessoas começarem a verificar outras formas de cuidar da saúde, porque a saúde é a prevenção, né? Muitas vezes as pessoas acham que o mais importante é brigar aqui por uma consulta e receber o remédio. Não, o importante é você brigar para você ter uma qualidade de vida melhor e não precisar tomar remédio. Isso. E você falou uma coisa importante do fisioterapeuta que às vezes vai lá nesse primeiro encaminhamento e depois tem que ir fora. Se a comunidade achar que é uma necessidade e brigar para que tenha um fisioterapeuta para aquelas pessoas de moto, vocês conseguiriam que tivessem. E as pessoas que têm esse problema com moto, se não fizer atividade com fisioterapeuta, pode ficar com o movimento atrofiado da perna. E aí vai ter dificuldade para trabalhar, entendeu? Então, tudo isso, vocês se mobilizando, como foi já dito aqui, vocês podem conseguir que a gente tenha esse profissional aqui em um tempo muito maior. Entendeu? Então é importante que vocês saibam disso. No fim das contas acabaram falando já tudo que tinha praticamente nada. Mas é meio impressionante que é uma área que tem realmente muitos profissionais de diversas áreas que nós mesmos quando fomos procurar o que o governo dispunha nas NASP, a gente nem fazia ideia da quantidade de gente com especializações diferentes que podem servir a vocês. E é um direito de vocês que vale a pena lutar por ele, porque é benéfico. Aqui foi o cartaz que ela falou, que estava ali na frente, de alimentação saudável, que é importante demais. Se você comer bem, você já elimina aí 50% de outros problemas que podem vir nessa vida de cara. E passa. Aí, toda a questão da atenção básica, igual a gente falava, ela resolve, por exemplo, uns 85% de todos os problemas de saúde da população. Por isso que é tão importante todas essas coisas, da atenção básica, NASP, essas coisas assim, porque elas vão ajudar a resolver muito dos problemas da população e menos pessoas vão ter que ir para a média complexidade, que são os hospitais, e para as altas complexidades. E tá, como último tópico que a gente colocou aqui para falar, eu vim falar sobre o subfinanciamento do SUS. Todos nós sabemos que o SUS é um pouco subfinanciado, que tem pouca verba, que tem gente esperando nos hospitais, nos leitos para ser atendidos, que às vezes o atendimento demora. E essa questão de que com a nova lei que está em trâmite no Congresso, que aqui é a PEC 241, mas isso era na época que estava nas câmaras de deputados. Como já passou do Senado, virou PEC 55, é a mesma coisa. E como ela pretende, por exemplo, cortar o aumento dos gastos públicos por 20 anos. Por exemplo, os profissionais daqui eles recebem um salário. Os salários deles vão continuar aumentando de acordo com a inflação. Mas, por exemplo, não vai ter nenhum investimento novo. O moço ali, ele falou, por exemplo, que antigamente a fila aqui ficava enorme, chegava gente meia-noite para ser atendido de madrugada, para ficar na fila, para ele acontecer a triagem. Aí teve um maior investimento na UFS daqui, no SUS daqui, e com isso vocês conseguiram lutar e conseguiram que você vir para cá umas 6 horas, umas 7 horas, e você já consegue um bom lugar na fila para ser atendido. Isso foi porque o maior financiamento do SUS. A PEC, ela pretende cortar esse financiamento e fazer com que o SUS seja continue desse mesmo modo que está aqui, só com a inflação que vai aumentando, os salários profissionais vai aumentar. Mas não vai ter novos investimentos. Isso não só em saúde, em segurança pública, em ciência, e tudo. Em educação. E também é isso, gente, que eu tinha que falar sobre a PEC. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer esclarecer, assim? Sim. Vem cá. Eles vieram para cá para fazer algumas entrevistas e conhecer o sistema porque faz parte do currículo, né? Como futuros profissionais médicos, então eles têm que entender como é que a saúde funciona desde o começo. Então eles perceberam como funcionava e a necessidade das pessoas entenderem isso. Então foi a ideia deles trazer para fazer esse esclarecimento que é muito importante. E eles deram essa sugestão. E como a participação popular, a participação comunitária no SUS, ela pode ser efetiva aqui dentro desse posto, como o Zenat já tinha colocado. A gente já tem
de regular um processo de uma espécie de comissão mesmo, né, para as pessoas participarem, conhecer a situação de saúde, delegar quais são as prioridades, quais são as necessidades, a gente fazer esse elencamento de necessidades e levar para as conferências ou até para as reuniões distritais, que é uma coisa que está mais perto da gente. Então, a gente queria pactuar com vocês, ou com a comunidade, também com os funcionários da unidade, um prazo para a gente estar voltando para cá e conversando. O que a gente avançou, né, dentro da saúde aqui na unidade e o que está parado, ou o que pode melhorar. Então, a gente vai contar com a ajuda de vocês para a gente fechar uma data, como o Zenaide já disse, em janeiro. A gente pode pactuar isso. Eles estão convidados também a voltar e participar com a gente, já que eles deram essa iniciativa da gente abrir os olhos e começar a cobrar, participar mais, procurar se inteirar da situação. Então, a gente pode fechar aqui na última semana de janeiro, com sugestão dos próprios funcionários, que já tem esse desejo antigo, e trazer vocês. A gente vai passar de novo nas casas, vai chamar vocês, vai convocar para vocês participarem com a gente, e eles vão voltar para fazer esse diagnóstico com a gente. Vocês concordam? Vocês acham interessante isso? Para a gente falar da questão de como é que a regulação lá atrás está funcionando, a marcação está devagar, medicamentos que não estão vindo, falta de profissionais, envio de insumo, fraude, material curativo, que é bem deficiente. Então a gente pode fechar aqui para janeiro, a gente se compromete em voltar, trazer pessoas também que são da comunidade, vizinhos nossos que estão interessados. Uma senhorinha que usa fraude, então a gente chama a filha dela para participar, para cobrar um pouco melhor. Tá certo assim? A gente vai fechar, a gente pode fechar na sexta-feira mesmo. A gente pode deixar para a última sexta-feira de janeiro. A gente deixa o horário combinado, porque pode ser que eles não possam pela manhã ou possam só à tarde. E aí, posteriormente, a gente sai divulgando na comunidade, a gente volta para fazer esse apanhado. O que a gente ganhou em 2016, o que a gente pretende fazer em 2017, né, quais são os pleitos da gente, as necessidades da gente. Então, a gente pode fechar para o final de janeiro. Vamos fazer isso? Para a gente voltar e trazer pessoas interessadas. Você que é uma pessoa que usa muito serviço, Gessiana. Dona Tereza que usa muito serviço também. Isso aí estava aqui, mas já saiu. Então vamos fazer isso. A gente fecha para a última sexta-feira de janeiro. Vocês têm um calendário aí. A gente vai deixar esse cartaz aqui colocado. E vamos ficar divulgando, tá certo? E vocês se comprometem em voltar conosco. Dia 27, né? É 27, né? Pronto, 27 de janeiro é uma sexta-feira. É um dia mais tranquilo, o posto está com muito bujo-bujo, não tem marcação, né? Então a gente vem e faz essa discussão aqui, tá bom? Tá combinado? É importante.